Olha, hoje é o primeiro episódio do mês de setembro, então seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Café com o Corretor. Hoje aqui na mesa comigo, estou com meu amigo São Paulino aqui, Felipe, dono da JF Financiamento ou Financeira? Financeira. JF Financeira, toda vez esqueço, Felipe, me perdoe, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que existe muitas dúvidas, pessoal, que é sobre a área de terreno e construção, que é a especialidade do Felipe, correto, Felipe? Perfeito. Felipe, para a gente começar, qual o arroba, o particular, se você quiser, e o da tua empresa? Boa tarde, Fabi. Obrigado pelo convite. De nada. É sempre uma honra. O arroba da empresa é jf.financeira. Certo. Pode acessar, tem todas as plantas, todas as informações necessárias que você precisa para executar uma construção. E a pessoa chama lá no direct e vai falar direto contigo. Exatamente. Beleza. Inclusive, pessoal, como é um tema que, pelo menos eu acredito que tenha muitas dúvidas, vai ter aqui o QR Code e também vai ter o link fixo nos comentários, que se você quiser tirar alguma dúvida que por acaso a gente não venha falar aqui, você fica à vontade que nesse QR Code ou no link você vai direto pro meu WhatsApp. A gente tira essa dúvida na hora. Se a gente não souber, a gente chama o Felipe de novo aqui para ajudar e a tirar essa dúvida, beleza? Ah, e não posso esquecer, você que está vindo aqui pela primeira vez, se esse vídeo fizer sentido para você e se agregar valor a você, por favor, se inscreva no canal e compartilha. E você que já é nosso seguidor, que já faz parte aqui do Café com o Corretor, deixa a tua curtida logo lá no início e compartilhe também com seus amigos, beleza? Valeu. Felipe, vamos começar, meu amigo? Vamos. Primeiramente, nosso tricolor vai ser campeão da Copa do Brasil? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e em tudo. Você é um daquele otimista, Bem né, meu amigo? otimista. A nossa nação São Paulina tá merecendo uma alegria, né, meu amigo? Precisamos. Beleza. Pessoal, pra quem não sabe, eu e o Felipe somos tricolores de coração e a amizade faz parte aí do nosso métier. E uma das coisas que a gente tem em comum é essa paixão pelo São Paulo. Inclusive, sempre nos Jogos de São Paulo a gente tá assistindo junto, tá, meu amigo? Estamos juntos. Aumentando a torcida aí aqui em Manaus. Exato. Tricolor à parte, a gente tá num momento feliz, a gente não sabe depois quando acabar o episódio se a gente vai estar feliz ou triste com essa questão, mas vamos lá. Felipe, terreno mais construção, tá? A tua empresa é especialista nessa modalidade de financiamento, correto? Correto. Quanto tempo aí vocês têm de mercado? Nós já temos 8 anos de mercado, sempre atuando especificamente nessa linha. Certo. Tá? Ou o cliente já tem terreno, ou o cliente Nem tem terreno. não tem terreno, mas nós vamos aprovar o crédito e ajudá-lo a buscar o terreno, a buscar um lote, um residencial, onde ele queira, para poder executar o imóvel conforme o sonho que ele tem. Tá. Então, só para mim deixar claro para quem está nos vendo e para a gente delimitar. No mercado imobiliário existe o financiamento imobiliário, certo? Via de regra, o mais conhecido é de quando a gente compra um imóvel na planta ou um imóvel pronto. Nesse caso, terreno mais construção, o imóvel não existe. Exatamente. A construção não existe, né? Porque o imóvel existe, que o terreno é o imóvel, né? Mas a construção não existe. Quais são as regras que eu preciso, como comprador, me adequar? Vou te dar um exemplo de uma dúvida bem específica para a gente tentar ser bem claro e educativo aqui para as pessoas que vão nos ver. Via de regra, quando a gente vai comprar um imóvel pronto ou na planta, o banco libera 80% de financiamento e os 20% eu preciso pagar para o construtor ou para o dono do imóvel. Como é que é esses percentuais no terreno e construção? É igual ou tem alguma diferença? Perfeita pergunta. Então, nós vamos começar na linha do sonho. Certo. Tá? Então, o cliente tem um sonho. Nós precisamos analisar esse crédito dele, se for um financiamento, e ir em busca do terreno onde ele quer fazer essa obra, essa construção. Então, é o nosso papel mostrar essa viabilidade. Ou no caso de financiamento por banco, mostrar a viabilidade da construção. Por quê? Porque a garantia da operação de financiamento em construção é o imóvel pronto. Só que o imóvel, ele não vai estar. Então, a gente precisa mostrar através de custos, através de projeto, para o banco poder fazer a liberação desses recursos e executar a obra de acordo com aquele projeto apresentado. Então, nós fazemos esse papel tanto da análise de crédito pelo banco. Hoje, o único banco que faz a modalidade de construção é a Caixa Econômica Federal. Certo. Tá? Então, que fique bem claro que apenas a Caixa tem esse produto atualmente. Apenas a Caixa Perfeito. tem esse produto. E nós
Primeiro passo, a gente analisa o crédito do cliente e depois nós vamos em busca de realizar esse sonho. Nós temos uma equipe de arquitetos e arquitetos parceiros também, ao qual vai ser elaborado esse projeto de acordo com o que ele precisa, de acordo com o sonho dele. A partir daí, nós vamos preparar todo o material para mostrar para o banco, a viabilidade desse projeto, a viabilidade da construção. O banco tem as regras dele, Sim. A gente cumpre as regras do banco para servir esse imóvel como garantia. Aí quando tu fala de regras, Felipe, as regras são específicas do projeto ou tem com a região? Por exemplo, a gente está falando aqui geralmente de terrenos em condomínio. Certo. Mas eu quero um terreno que não seja em condomínio. Pode? Pode. Não é obrigatório ser no condomínio fechado. Não, a obrigatoriedade é ter uma infraestrutura. Certo. Então, nesse lote, nesse terreno, precisa ter água encanada, precisa ter iluminação pública. Certo. E aí sim, e registro. Claro, hoje o terreno precisa estar devidamente registrado. Registrado, exatamente. A primeira garantia dessa operação para o banco é o terreno. Certo. Então, o terreno precisa ter um registro para poder devidamente documentado, para a gente poder seguir com o próximo passo. Então, inicialmente, eu quero construir uma casa num terreno, seja lá onde for. Ele precisa estar documentado, escriturado, registrado bonitinho, para poder a gente seguir para a próxima etapa da construção. Exatamente, por assim dizer. Esse é o passo. Beleza. Aí não precisa ser dentro de condomínio. Não precisa. Tá. Voltando para a pergunta que eu te fiz inicial. Existe um percentual diferente de sinal para mim poder andar com isso? Em que momento eu, comprador, preciso ter recurso próprio para investir para que isso ande? Hoje depende muito da negociação, tá? Certo. É o mesmo critério de imóvel pronto. Ou na planta, que seja. 80%. Certo. 80% do somatório de terreno mais o custo de obra. Certo. Então, é o que nós entramos. Nós preparamos um orçamento, vamos apresentar o orçamento daquela obra, daquela construção, de acordo com a metragem que foi selecionada no projeto, de acordo com o acabamento que o cliente quer. Então, o que acontece? O somatório de terreno mais o custo de obra, 80% o banco financia. Então, se isso daí deu 1 milhão, o banco vai liberar 800 mil. Eu preciso ter obrigatoriamente 200 mil para dar de entrada. Exatamente. E o que é a entrada? Diferente de imóvel pronto, a entrada ele consiste em etapas. Tá? Inclusive, nossa empresa, nós preparamos essas etapas para eu entender. Exatamente. A gente prepara um cronograma. Certo. Um cronograma de valores de documentação. Não só da construção, mas também de todo o custo que o cliente vai ter do início ao fim. Então, essa entrada... Desculpa te cortar, só para deixar claro. Esse projeto, ele vai desde o chão até tu me entregar a chave. Chave na mão, exatamente. Na mão. E essa chave na mão já devidamente escriturada e registrada no meu nome. Perfeitamente. Beleza, perfeito. Entendi. Até porque o critério do banco, e a garantia do banco, o banco ele vai liberar, a Caixa Econômica vai liberar o recurso através de etapas. Certo. Tá? É a medição da obra que a gente fala. Exatamente. Né? Vai ter as medições de obra. Então, isso tudo a gente prepara no início, lá num projeto, que é justamente para mostrar a viabilidade do imóvel, a viabilidade do imóvel para o banco, daquela construção para o banco. Então, o banco ele retém os 5% finais, que é justamente a garantia dele de que o cliente vai documentar. Vou registrar o imóvel para ficar alienado ao banco. Então, o que acontece? Documentação final, o que é? A BITS, a verbação da construção no registro do lote e recolhimento CND do INSS. Tá? A partir disso, a entrega dessa documentação, o banco libera os 5% restantes e o cliente começa a pagar a amortização, o financiamento propriamente dito. Ao longo de todo o processo de execução de obra, o cliente vai pagar o que nós chamamos de juros de obra. É amortização de obra. Ou seja, o banco está emprestando um valor para você construir aquela obra, objeto de garantia do banco. Na hora que você vai financiar, Fabi,
o banco é teu sócio. Sim. Então, o banco precisa, como só tem um lote, o banco precisa ver, por isso que tem a importância de pegar um profissional que tem conhecimento nessa área para mostrar a viabilidade para o banco daquela construção. Aquilo ali vai dar bom. Basicamente, aquilo ali tem uma certeza que vai funcionar. Exatamente. Aí, só para eu entender e a gente deixar isso claro para quem vai nos ver. Determinei que eu tenho que te pagar 200 mil, certo? Certo. Eu já tenho terreno. O terreno já é meu. Mesmo assim, esses 200 mil eu tenho que pagar para quem? Esses 200 mil, ele vai ser o quê? Aprovação e licença no órgão responsável, no caso Manaus Implube, certo. Tá? Vai ter esses custos. Pagamento de Projeto serviços dos projetos arquitetônicos, pagamento de documentação de taxas que o banco realmente cobra, precisa ter para poder ter essa garantia, andar. E início de obra. Já inclui também o início de obra. Já inclui também o início de obra. E é importantíssimo hoje, a Caixa ela já mudou o critério dela. Isso é positivo, porque hoje a Caixa já antecipa até 20% do teu início de obra. Isso daí é bom porque isso é um plus que tu consegue iniciar a obra e evoluir bastante, tá? Certo. Então, além do meu recurso próprio, eu ainda vou ter mais 20% liberado pela Caixa daquele financiamento que eu já estou aprovado. Exatamente. Então, no caso dos 100%, o construtor já tem ali, no caso a tua empresa ou a empresa que eu vim a contratar. Que vai construir. Não precisa ser só a sua, né? Exato. Preferencialmente a sua, Pode por favor, ser, né? claro. Aí a gente já vai ter 40% disso nesse primeiro tempo. Exatamente, okay. Exatamente. Tá. Aí depende também muito do que o cliente tem. O cliente, dependendo do recurso, cada caso é um caso. Claro. Né? Mas dependendo do recurso, isso tudo a gente faz um cálculo, tá, certo. Fabi? Então, nossa empresa, a gente prepara esse cálculo, porque é justamente para o cliente entrar nesse negócio, até porque é um negócio que demora um pouco, 10 meses, a gente está falando de 10 meses, a gente está falando de 8, 10, 12 meses para a execução total do imóvel, tá? Então a gente prepara um cronograma para ele e prepara adequando a cada situação. Então, só para eu entender, vamos lá, que a gente pega uma obra que vai durar 10 meses aí, 12 meses, que seja um ano, eu já paguei os 200 mil, ali os 20% de sinal, e durante esse período eu vou pagar o que tu chamou de juros de obra. Exatamente. Quando eu contrato o serviço, eu sei quanto vai ser meu juro de obra. Já sabe, a gente já consegue eu consigo calcular, me programar simular, para saber quanto eu vou te pagar de parcela durante esses meses para não tomar susto. Exatamente, que é justamente, eu acredito que é um diferencial nosso, onde a gente já coloca todos os custos mastigadinho que o cliente vai ter ao longo do prazo. Isso é até interessante, Fabi, porque tem cliente que já nos procurou, não queria fazer, mas mostrando essa viabilidade, esse cronograma financeiro. Ele entendeu que ele podia fazer. Na verdade, não é que ele não queria, ele achava que ele não conseguia. Que ele não tinha capacidade de fazer. Mas então, quando ele viu hoje, a planilha prontinha. Exatamente. Hoje ele mora numa casa que ele sonhou. Que ele desejava. E que ele não... Nova. E que ele não... E ele achava que não tinha potencial para isso. Ele não ia conseguir. Tem todo um planejamento. É importante. Claro. Então, assim, a gente faz esse planejamento do início ao que vai ter no final e não tem variações nesse período. É isso que eu te falo. No meio do caminho ali da obra, eu queria botar mais um banheiro aqui. Não, aí já é outra coisa. Pois né, mas pode? Não. Eu não aconselho. Via de regra, não é eu pra não fazer. aconselho. Como certo. a gente também a gente vai mudar tudo, né, com o banco, né? Então, assim, como eu disse, o banco é o teu sócio. Então, na hora que você apresentou aquele projeto, o banco quer de acordo com aquela... Tem que estar 100% certo de que aquele projeto é o que eu quero. Exato. É uma casa duplex, é uma casa térrea, 3 quartos, é 2 quartos, é 4 quartos. Eu tenho que ter certeza de que aquilo ali é o que eu quero. Felipe, mas eu quero mudar... Tá. A fachada. Nós vamos parar. Principalmente fachada. É a pior que tem. É o layout do imóvel. Certo. Então, assim, refaz o projeto, aprova esse novo projeto no órgão responsável e apresenta para a Caixa Econômica para fazer uma reanálise. Caramba. Então, mais assim, trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Mais tempo. Mais tempo. Tem possibilidade de fazer? Tem. Mas eu não aconselho. Sim. Eu não aconselho. Não então, é o melhor cenário, né? Não é o melhor cenário. Então, desde o início, eu já digo, vamos preparar o projeto, vamos aprovar cliente esse projeto,
tudo certo nesse projeto, aí sim a gente começa o financiamento e a execução da obra, para não ter essas alterações ao longo do processo de Me construção. arrependi aqui, aí eu quero mudar. Diferente de recurso próprio. Se o cliente tem recurso próprio, troca aí o ele vai dinheiro mudar. e faz ao bel prazer dele. Exatamente. Né? O que é mais fácil, Felipe? Alguém que já tem o terreno ou isso é indiferente nesse caso? Eu acredito que isso é indiferente. Desde que eu esteja em busca de Por exemplo, eu chego lá na tua empresa e eu queria essa casa aqui. Quero essa casa aqui construída, prontinha, no condomínio X, mas eu ainda não tenho um lote. Aí, como é que vai funcionar? Eu vou pagar para você fazer todo esse estudo, esse projeto. Essa viabilidade econômica. A gente imaginei minha casa, eu quero a casa assim, assado, desse jeito. Aí a gente vai se adequar às normas do banco. Exatamente. E do condomínio, etc. Exatamente. E aí a gente vai atrás daquele terreno lá dentro. Exatamente. Então, assim, como a JF, além de construir, além de fazer todo esse cenário de construção, nós somos correspondentes da Caixa. Certo. Então, já ajuda a questão de termos o sistema para analisar o crédito. Então, assim, o primeiro passo é um café. A gente vai tomar um café, vamos ver qual é o sonho. Qual é o sonho que você tem? Quero uma casa com tantos quartos, com tantos banheiros, porque eu tenho filhos, com piscina, eu não quero. Cada cliente tem um gosto diferente, certo. Tá? Então, vamos analisar o crédito? Bora. Quanto que você tem, quanto que você guardou esses anos todos para investir no seu imóvel? Então, a gente faz um comparativo e mostra um melhor cenário para ele. Já teve clientes que chegou comigo com um sonho de casa com 300 metros quadrados e que, no momento, não tinha viabilidade financeira para ele, certo. Mas nós adequamos e ele saiu muito satisfeito com o imóvel. E já teve cliente que chegou com ideias de uma casa menor e conseguiu fazer realmente o dobro. Então, assim, tudo depende desse planejamento. Então, a gente ajuda a fazer esse planejamento. A gente senta, conversa, vê quais são as possibilidades, tudo dentro do critério, se for financiamento, tudo critério do banco, todo critério. Respeitando tudo que o banco exige para poder liberar o financiamento. Exatamente. Tanto de financiamento quanto na execução, porque o banco tem tem um normativo dele com relação ao que pode ser usado nessa obra ou não. Então, entendeu? Entendi. Então, vem uma outra dúvida. Eu consegui aprovar, vamos supor que eu peguei a tua parte de financiamento. Perfeito. Tu aprovou, tu é correspondente caixa para esse produto e tu aprovou lá para mim a liberação da minha construção. Essa questão de arquiteto, de construtora, eu posso pegar o meu pedreiro e ir lá construir? Ou não? A Caixa exige que seja determinada empresa, que tenha CNPJ. Como é que é isso para essa pessoa que quer entrar nesse formato? Boa pergunta, Fabi. E, inclusive, diariamente tem esse tipo de pergunta. Imagino. Como um banco, precisa estar todo regularizado. Certo. Então, assim, posso pegar um mestre de obra de confiança, da família, de anos? Sim. Pode. Desde que o projeto esteja formalizado por um responsável, no caso, o arquiteto ou engenheiro, ter um responsável técnico da obra, emitindo RT ou um CAL, você pode fazer essa execução. Volta aqui. Sempre com acompanhamento. Volta aqui que a gente está falando para uma pessoa que não conhece. O que é RT? Desculpa, anotação de responsabilidade técnica. O profissional... O engenheiro, o arquiteto, porque são órgãos diferentes. Certo. O arquiteto é CAL e o engenheiro é CREA. Então, assim, eles são responsáveis por aquela obra. Certo. Precisa ter tanto que o banco exige, quanto que nós precisamos também para ter nossa garantia. Correto. Tá? Então, assim, ele pode construir? Pode, desde que tenha um responsável vistoriando esse imóvel, essa obra. E aí, através da liberação da assinatura desse profissional, que vai vir as medições do banco. Perfeitamente. Para liberar a verba para dar continuidade na construção. Etapa por etapa. Então, eu comecei aqui, eu vou começar com o alicerce, a uma etapa. Só um exemplo. Exato. Aí a gente passou para o alicerce ali, vamos para outra etapa. Esse profissional tem que vir, fazer a vistoria.
É importante ele fazer vistoria. Na verdade, nós vamos também fazer essa vistoria, Então, esse eu fechei acompanhamento do contigo, início. a tua empresa vai o representante lá para fazer além do responsável técnico. Exatamente. Além de ter também a vistoria do banco. Existem duas Vai um etapas. profissional do Vai um banco lá. profissional do Um engenheiro banco. do banco, um arquiteto, que o Exatamente. Um banco encaminha. credenciado do Legal. banco para ver, para constatar, para fazer essa vistoria realmente do imóvel. Que está sendo feito tudo conforme o combinado. Exatamente. Isso inclui, Felipe, tipo de material, marca de material, ou isso já é mais flexível? Não, na verdade, assim, tipo de material, marca, já é definido, já é pré-definido No projeto. no projeto, no Ah, orçamento que a gente apresenta para o banco. O banco, na Caixa Econômica, existe uma planilha. Essa planilha, que é a planilha para mostrar essa viabilidade da construção. Então, nessa planilha é bem detalhada e a gente faz o preenchimento da planilha toda de acordo com o que foi selecionado no projeto. Eu quero porcelanato, eu quero cerâmica, eu quero porcelanato de 80 por 80. Hoje eu vi uma questão de porcelanato de 3. Então, assim, isso tudo já é definido no projeto. uhum. Tá? Então, assim, como é que eu defino essas etapas quando é financiado na Certo. construção? Primeira etapa, aprovação de crédito. A aprovação de quem está comprando. De quem está comprando, vai de querer quem quem é o proponente, quem vai construir. Certo. Aprovação de crédito. Ok. Documentação nesse aspecto é igual a que a gente faz para o imóvel pronto? Normal, é igual. Não tem nada Mesma adicional. linha de crédito, exatamente. Posso fazer como pessoa física, como pessoa jurídica? Somente pessoa física. Nesse produto, só pessoa física. Importante, Legal. boa pergunta. Porque já a gente acaba passando em branco, né? Então, nesse produto, terreno de construção, é pessoa física Exatamente. que vai fazer essa aquisição. Então, assim, eu defino essa questão de construção em 3 etapas. Certo. Primeira etapa, essa análise de crédito, tá? Na mesma etapa, projeto, tá? Então, a gente vai preparar o projeto. Por quê? Não adianta, é como eu disse, eu sempre coloco para o cliente, não adianta você ter o crédito se você não tem a garantia. Uhum. Mas, Felipe, eu não tenho a garantia ainda porque só tenho terreno. Ok, nós Ou precisamos nem tem do o terreno. projeto, ou nem tem um terreno. Certo. Mas aí nós precisamos do projeto para realmente mostrar a viabilidade daquela garantia. O que é um financiamento habitacional? É crédito mais a garantia. O banco está te dando uma taxa bem baixa. Uma taxa em torno de 10% ao ano. Para isso, ele precisa de uma garantia real. Então, quando se faz uma aquisição do imóvel já pronto, ele já tem aquela garantia real. Perfeito. Quando é em construção? Quando é em construção, a gente precisa mostrar que nós vamos executar aquela construção que é objeto de garantia do banco. Então, é a etapa: financiamento, análise de crédito, parte da análise de crédito. Essa parte aí, ela é gratuita. Gratuita, claro. A análise de crédito é gratuita. Estou te falando isso porque no episódio anterior, eu tive com o pessoal aqui da BEM e a gente estava falando sobre financiamento. E ele pontuou muito sobre isso, sobre essa questão de ser um serviço gratuito. Exato. Que ele, por incrível que pareça, eu não sabia, mas ele disse que muita gente perguntava quanto era para fazer análise de crédito. Não é. Não tem custo também, é o mesmo produto diferente, mas também não tem custo. Exatamente. Eu vou entrar com a documentação, eu digo, poxa, Felipe, tu já vai me dizer, Fabiano, o terreno que tu quer, no local que tu quer, e a construção desse tipo de projeto, a estimativa de custo é X. Exato. Aí tu vai fazer uma análise de crédito baseado nesse X que tu já imagina. Exatamente. Legal. Depois de feita a análise de crédito, aprovou, nós vamos mostrar o que para o banco? A garantia. Certo. Através do quê? Através de um projeto arquitetônico, vem os seus projetos complementares. Certo. Segunda etapa, em termos de construção, financiamento. Aí sim a gente vai partir para o financiamento, vai lançar as informações para o banco e vai fazer a minuta de contrato. Com o banco? Com o banco. Tá. Nessa minuta, depois da assinatura, tem a questão documental, tem os impostos, onde a gente já definiu para o cliente lá no início do processo, através do cronograma, já está ciente. Tá. E a terceira e última etapa de uma construção é a documentação. Depois que o imóvel estiver pronto, você vai documentar esse imóvel. Tá. A partir dessa documentação, você recebe a última medição e começa a pagar o saldo devedor. Beleza. Então, a gente dividiu aí análise de crédito,
Financiamento e a última etapa que você falou? Documentação. Documentação, tá. Nesses três processos, Felipe, já começou a construir alguma coisa ou não? Já, na verdade, a gente está falando já do processo inteiro. Tá, mas em que momento? Porque aqui, análise de crédito a gente não começou a construir. Ainda tá vendo se eu tenho crédito. Exatamente. Beleza. Aí eu já tenho crédito aprovado, eu digo, Felipe, eu quero comprar. Eu quero construir. Exato. Beleza? Aí, nesse momento, tu vai providenciar o projeto. Exatamente. Para vir um financiamento. Perfeito. É depois do projeto que eu começo a ver meu filho nascer. Exatamente. Eu vou lá visitar o terreno, olha, aqui vai ser isso, assim, já começa a viajar em como na vai verdade, estar na hora, essa é a parte mais gostosa que tem. Sim, imagino. É na hora de definir o projeto. Quando então, eu vejo na TV ali na TV não, perdão, na tela do computador, aquele projeto já ali em 3D, lindo, alguma coisa, e tal, já vejo a casa pronta. Exatamente, é a melhor parte que tem. Então, se você não tem um terreno, de acordo com que foi feito um planejamento de orçamento, nós vamos ver o terreno, nós vamos visitar condomínios, nós vamos mostrar a possibilidade, tá? Ali, o responsável de quem vai fazer o projeto também vai fazer todo o levantamento de terreno, tudo para mostrar o projeto de acordo com o cliente quer. Uhum. Essa é a primeira fase. Depois que nós temos isso em mãos, nós vamos apresentar para o banco. Olha, banco, nessa operação do cliente que está aprovado X valor, a garantia que ele vai dar é esse produto. Produto projeto. Certo. Produto com a documentação toda que precisa estar formalizado. Uhum. A partir daí, crédito mais garantia, é que é feito um financiamento habitacional. Tá? Essa é a etapa. Assinou? Vamos começar a obra. Maravilhoso. Todo final de semana o cliente está lá, vendo a execução, vendo o piso, vendo tudo. É uma beleza. É uma beleza. É a melhor linha de crédito que tem. É a parte gostosa do negócio, né? É a parte gostosa do negócio. É isso que eu ia te perguntar. Tu tá falando aí como é a tua especialidade. A vantagem dessa linha de crédito, né? Além, obviamente, de eu poder construir a casa que eu desejo, né? Exatamente. Como tu falou muito de sonho. Cliente, é o meu sonho ali, né? Quem é hoje, pelo teu tempo de mercado aí, esse cliente que compra contigo, geralmente é um cliente que já tem um imóvel ou às vezes acontece de ser o primeiro imóvel dele? Como é que tá essa... Acontece. Não, acontece. Hoje tem muita gente que ainda tem medo, né? Porque é um processo longo, tá? Certo, é um processo longo. É diferente de eu comprar um negócio que já tá pronto, que já tá pronto, entrar e morar. Exato. Assinou o contrato, tô morando. É para outro tipo de necessidade, né? Exato. A vantagem é construir hoje é 30% a 40% mais barato do que o imóvel pronto. Certo. Tá? Então, financeiramente falando, financeiramente é um produto excelente. Certo. E muita gente, por ele ser longo, muita gente não tem paciência ou pega um profissional que não tem conhecimento. Que não sabe orientar. Não sabe orientar. Então, é como eu tô te falando. A gente faz a orientação do início ao fim, tanto documental quanto em termos de projeto, de execução, a gente faz essa orientação. Felipe, mas tu precisa executar as obras? Não, eu tenho vários parceiros que executam a obra. Pois mas isso entra naquela pergunta. Portanto, que ele esteja credenciado na Caixa. Exatamente. O que acontece? Mas, de qualquer maneira, a gente acompanha também essa execução. Acompanha para quê? Acompanha através das medições da Caixa Econômica. Certo. Tá? Então, assim, é um outro pessoal, é um outro profissional que está construindo, tem mais essa garantia que a gente dá de fazer esse acompanhamento do início ao final da obra. Tá? Então, isso é importante. Eu esqueci a tua última pergunta. Na verdade, eu não teve a última pergunta. Eu questionei essa questão do que era melhor, né? Qual era a vantagem? Tu me pontuou que é 30%, 40%. Eu realmente não sabia. Então, para você quem tá vendo esse vídeo aí, é um produto para se atentar, porque é bem vantajoso. Você tá falando de 40%, 30% de economia. E aí eu queria trazer isso em números. Por exemplo, vou pegar uma casa que tá pronta hoje, um condomínio aí, vamos lá no Quinta das Marinas. Só um exemplo. Hoje ali a casa em média tá pronta, tá valendo quanto? 800 mil. 800 mil. Essa média. Então, se eu pegar um terreno para construir lá, eu vou ter essa construção, uma casa com esse mesmo padrão, num condomínio show de bola,
E eu vou estar economizando esses 30%, 40%, é Vai isso? estar economizando, exatamente. Com custo de obra, eu fazendo com o porcelanato que eu quero, com a bancada que eu Com o quero, com a acabamento que iluminação você que eu quer. quero. Exatamente, Ou exatamente. executando o projeto que a gente já vai ter visto antes de construir, obviamente. Hoje eu vou puxar um pouquinho pro meu lado de construção, tá, Tá, Fabi? por favor. Então, o que acontece? Hoje, quando você vai comprar um imóvel, você já está comprando com a valorização que ele tem, tá? Certo. O imóvel pronto. Ele já está ali no valor de mercado já atual. Já está com o valor de mercado atual. Perfeito. E muitas vezes, você encontra, eu não queria o banheiro aqui, eu não queria a cozinha aqui, eu não queria a área de serviço não gostei aqui. de um determinado cômodo da casa. Mas eu vou comprar porque eu gostei da região, gostei do condomínio, enfim. Essa é mais uma vantagem da construção. Você vai executar o projeto de acordo com o que você quer. Com a sua necessidade com a sua necessidade. Ou gosto, né? Exatamente. Cara, que legal. Realmente eu não tinha... Porque a gente... como é um produto relativamente novo, né? Ou que vem sido pouco explorado. Exato. Né? Não a gente já faz novo, esse trabalho há um tempinho. Quanto tempo tem o produto que tu conhece? Já sempre existiu. Sempre existiu. É mesmo, meu Felipe? E a curiosidade é o seguinte, tem muitas agências, não é em Manaus, mas fora de Manaus, agências de caixa econômica que não trabalham nessa linha. Que nem oferece esse nem produto. oferece. Tem cliente que procura e diz, não, aqui não a gente não faz esse tipo de operação, tá? Por quê? Porque é uma operação mais trabalhosa. Certo. É uma operação onde todo mês o cliente vai ter que estar lá se ele não tiver uma assessoria igual a nós. Ele vai ter que estar na agência para solicitar essas medições. Mas isso tu tá falando fora de Manaus? Fora de Manaus. Aqui em Manaus... Aqui em Manaus tem também. Tá? Tem umas agências que não querem... Não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar nesse mérito. Mas assim, é um produto interessantíssimo que é pouco divulgado. Sim. Pouco divulgado. Inclusive, assim, por ele ser longo, tá? Mas eu acho prazeroso, Fabi. É o único ponto negativo, como tudo, nada é perfeito, é isso. É a pessoa entender que ela vai fazer uma obra e que nenhuma obra no estalar de dedos é da noite pro dia. Exatamente. Mas os prazos geralmente são respeitados, até porque tem o prazo determinado em contrato, né? Tem a fiscalização, então essa fiscalização é importante, tá? Tanto a fiscalização de Caixa Econômica, se for financiado, quanto a nossa fiscalização da nossa equipe da empresa, com relação à execução do projeto, tá? Então a gente sempre está na obra, fiscalizando, vendo se está sendo executado de acordo com o que foi planejado. Isso é importantíssimo. E dentro daquele prazo. Porque o cliente quer o prazo. Lógico. Quem está comprando, ele quer ver o negócio pronto, né? E, na verdade, Fabi, a construtora quer entregar no prazo. Todo mundo, né? Todo mundo quer o prazo. O banco, se for financiado, quer dentro do prazo que foi estabelecido. E o cliente, principalmente, quer no prazo porque ele quer desfrutar do sonho dele. Quer usar a casa. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo. E esse produto, levando em conta aí agora para essa questão do valor abaixo da economia que se tem na construção, levando em conta a valorização que esse imóvel ainda vai ter no mercado. Exato. Perfeito. Ele é excelente para quem quer investir nisso, né? Muito importante para investidor. Muito importante. A pessoa que tem grana ali, que precisa ou não do financiamento, mas para ela... Porque, por exemplo... Nem precisa ter grana, Fabi. Não, pois é. Você tendo o crédito, eu costumo falar sempre, você tendo o crédito, você vai, principalmente hoje, com uma taxa Selic alta, onde investimentos não precisa tu se descapitalizar. Exatamente. Você pega do banco, hoje o banco está oferecendo numa taxa de 10%, ao ano, você tem aplicação em CDB que tem banco que oferece a 13%. Então aí já deixar o dinheiro parado ali e usar o dinheiro do banco. Exatamente. Mas, Felipe, como é que eu vou fazer se eu quero construir financiado? Como é que eu vou fazer para vender? Essa é a minha próxima pergunta. Isso é muito importante. Depois da documentação, você terminou a obra, você vai documentar. Tá no meu nome. Tá no teu nome. Tá. E aí já está naquele lote, passa a ser um imóvel. Você lá no início do processo, você comprou um lote. Certo. Hoje, com a obra, tem uma casa. Já é uma casa. Então você vai fazer a negociação simples, você vai vender a sua casa. Vendeu a sua casa por um valor X, quem for comprar, ele vai financiar. Se ele não for financiar, ele vai te dar um recurso à vista. Vocês fazem um contrato normal de TBI, escritura e registro. Se for de financiamento,
ele vai financiar, todo banco financia 80%, Certo. tá? Então, vai ter uma fiscalização do banco que ele for financiar. Já não precisa mais ser só pela Caixa, nesse Não, caso? exatamente, não precisa só ser pela Caixa. Vai ter essa vistoria onde ele vai avaliar, onde o banco vai avaliar. A partir dessa avaliação, o cliente financia 80%. Perfeito. Como é que procede? A documentação, o papel de financiamento desse comprador quita o teu financiamento. Você recebe a diferença e mais a entrada. A entrada de 20% que o cliente precisa ter. Certo. Então, isso para um investidor é interessantíssimo. Porque eu estou comprando mais barato, estou construindo mais barato e agora eu já posso vender ela no valor de mercado. Exatamente. Ela já está pronta. Geralmente tem ganhos bem significativos Bem com relação a isso. atrativos, né? Para quem... Exato. E aí... Quem gosta de investir, e todo mundo gosta de ganhar. Dinheiro, então, sim. vai ganhar o imóvel. Casa é um imóvel com uma valorização muito importante. Hoje, a gente fala na Manaus, tem vários condomínios onde pode ser desenvolvidos essa questão da execução da casa. Ainda tem muito lote em condomínio, né? Muito lote, ainda está surgindo ainda mais outros Condomínios, né? novos de lote. Sim. Onde você pode investir, não precisa deixar dinheiro parado. Preso, né? Preso. Você pode fazer essa captação no banco, a gente ajuda a fazer essa captação no banco. E isso é bom também até para o investidor, que é maravilhoso o produto, muito bom mesmo, assim. A gente pode até sonhar com números, né? O cara já faz uma estimativa de quanto ele vai poder, quanto ele vai gastar e por quanto ele vai poder vender. Exatamente. Ele já sabe ali já faz na esse frente cálculo quanto daqui a antes. um ano eu vou ter isso aqui de retorno. E essa consultoria a gente faz também. Legal. Então eu consigo fazer todo esse processo. E também eu comprei, me aperriei, eu não vou perder dinheiro, né? Exato. Porque eu posso vender já na planta aquela casa ali, já está documentada no meu nome, ela já é minha. Aí a pessoa vai refinanciar ou vai comprar à vista, eu recupero o meu investimento ali, se eu tiver com a corda no pescoço, e a pessoa toca o barco ali naquela casa. Né? Exatamente. Se for financiado, tem uns parênteses aí que a gente precisa colocar. Quais são? Você iniciou sua obra através de um financiamento. Certo. Você precisa realmente... Você pode vender no decorrer da execução da obra? Pode. Posso. Mas ainda não pode ser feito o financiamento de quem está comprando. Só quando concluir. Só quando concluir a obra e com a documentação. Documentado. Porque é o registro que vai definir. Obrigatoriamente já vai ter que estar no meu nome para mim poder vender ela por financiamento no nome de terceiro. Exatamente. Né? Mas já vai estar porque você já fez um financiamento com o banco e o proponente é você. Certo. Então já vai estar no seu nome. Eu vou poder fazer fácil. isso. Só tem que esperar esse delay de tempo aí pra gente poder rodar tudo direitinho. Mas a possibilidade de vender, sim, formaliza um contrato de compra e venda. Entre eu e o interessado. Interessado, você negocia como é que vai ser feita a entrada, ou naquele momento, ou então só depois que entregar a obra. Mas realmente, para efetivar a venda, termina a construção, documenta, o registro é o documento final, e aí sim a pessoa vai poder fazer o financiamento da aquisição daquele imóvel. Certo. E aí, no caso, a tua empresa, o Felipe, a gente tá puxando sardinha aí pra ela, né? Bastante, que não brincou, né? Mas é porque, no teu caso, eu posso só contratar a parte do financiamento, se eu quiser. Pode. Tu pode só aprovar meu crédito junto à Caixa. E aí eu vou com tudo. Eu tenho meu arquiteto, eu tenho uma empresa, beleza. Pode fazer. Ou eu posso fazer contigo do início ao fim. Exatamente. E aí é um critério meu decidir. Isso. Né? De análise de valor, crédito. Exato. Tal. Análise de crédito é gratuito. Essa consultoria de início de viabilidade financeira também é gratuito. A gente consegue sentar, Nós temos uma equipe bacana de analistas onde vai montar esse perfil de financiamento e você pode fazer execução com um construtor que você conhece. Pode. Não é obrigado a fazer com não você. Não é obrigado. Embora você já tenha falado aí dos diferenciais que você e a sua empresa proporcionam, né? Beleza. Aí, hoje, quando eu vou pagar esses juros de obra, em que momento eu começo a pagar? Eu sei que eu termino assim que eu recebo, quando o banco quita os 5%, certo? Isso, é nesse exatamente. momento que acaba o juros de obra. Boa pergunta. Tem muita gente que pergunta assim, Felipe, eu tenho uma carência para iniciar? Bom, não é a carência, tá? O nome não é carência. Você vai pagar os juros de obra na execução. O que é os juros de obra? O banco está te emprestando um valor para você executar aquele projeto que é o objeto de garantia para o banco.
É o seu sonho, mas é um objeto de garantia para o banco. Isso quando O banco é financiado. negócio, né? É negócio. Então, ele libera através de etapas de obra. Sim, nós fizemos um cronograma, nós vamos mostrar para o banco. Banco, essa etapa nós vamos entregar a infraestrutura, a supra. Ele vai te dar o percentual referente àquela execução. E assim, sucessivamente, até o final da obra. Tá? Nesse intervalo, você está pagando esses juros de obra, que é um valor bem inferior ao valor de financiamento. Sim. Tá? Ele tem um piso e tem um teto. Só um exemplo, deixa eu deixar clara a minha pergunta. Eu já sei que quando eu começar a pagar o financiamento, a minha parcela inicial ali vai ser, só um exemplo, R$3.000. Perfeito. O juro de obra, em algum momento, supera esse valor? Não supera. Ele vai chegar nesse teto, nesses 3 Esse mil. é o teto, exatamente. Nunca vai ser superior a esse valor. Nunca vai ser superior a esse valor. Ele vai começar a valores menores. É as mesmas regras de como se eu estivesse comprando qualquer imóvel na planta, nesse aspecto. Exatamente. Quando já fecha com o banco, você paga sim. aqueles juros. Compra de uma incorporadora grande, Perfeito. eu vou pagar juros de obra durante a obra, e a regra é que esse juro de obra nunca vai chegar no ultrapassar esse teto do meu financiamento. Exatamente. Só para exemplificar aqui, as grandes construtoras, elas fazem isso. Sim, só que com uma quantidade muito maior. Significativa de imóvel. Ela deixa algumas unidades em garantia por banco. O banco, justamente ela pega recurso. Quando a gente passa num empreendimento novo, financiado pelo banco XYZ, tá fazendo isso. Ela faz um projeto, ela mostra esse projeto pro banco, claro, num patamar maior. Sim. E o banco vai liberando de acordo com a execução que ele fez um cronograma para o banco. E aí ele deixa algumas unidades como garantia. A medição da obra lá. Na medição da obra. Então, assim, é a mesmo recurso, só que em proporções menor. Né? No caso, é unidade. No caso individual, né? Exato. Pô, eu tenho um terreno gigantão lá de 1.000 metros quadrados. Perfeito. Tá? E eu quero construir ali, quero dividir em 4 terrenos de 250 metros e quero fazer 4 casas para me revender. Perfeito. Existe essa possibilidade? Existe, desde que você regularize aquele lote. Ou seja, eu faço desmembramento. Desmembramento dos lotes. Transforme um terreno em 4. Exato. E aí você vai ter 4 tipos de financiamento possíveis ali. Ah, tá. Tem muitos construtores que, inclusive, assim, fazem isso, desmembra, e vende já a operação produto final a casa pronta. Ou a casa pronta, nesse critério que nós utilizamos, pega um financiamento, quem for comprar vai fazer a aquisição do imóvel, porque ele já está pronto e registrado, só que existe também a ideia de já vender o projeto no tamanho daquele lote que está desmembrado para um cliente final. Então, ele faz a questão da aquisição de terreno e construção já comprando o imóvel para ele. Certo, entendi. Então, isso tem uma prática também feita. E podendo financiar normalmente. Podendo ser feito financiamento. Aí entra uma outra dúvida que eu acredito que a tua empresa também faça. Eu tenho terreno, mas o meu terreno não está documentado. Eu já tenho um terreno ali, bacaninho, mas eu não documentei ele, está irregular dentro da lei, por assim dizer. Ele é meu lá há anos, mas eu não documentei ele. Perfeito. A tua empresa documenta? Documenta, a gente tem um departamento só de documentação. Tem a questão para poder regularizar o imóvel, para ele poder entrar nesse processo. Nesse processo de financiamento. Tem muitos clientes que nos procuram também, e quer construir, quer entrar nessa linha, só que o lote não tem documentação. Então, nós temos um departamento onde vai tratar diretamente dessa questão da regularização do lote. Ou seja, tem solução se eu não tiver com o terreno documentado, vai demorar um pouco mais. Exato. Cada caso é um caso. Exatamente. Tem toda a burocracia que a gente sabe que isso conta, mas dá para fazer e regularizou ele, a gente entra com recurso do financiamento. Do financiamento. Beleza, cara. E aí, vamos lá. A gente vai fazendo pergunta e vai surgindo dúvida, né? Claro. Dentro do teu conhecimento, assim, além do que eu já te questionei, que para mim são as maiores dúvidas, o que tu costumeiramente recebe lá de demanda no teu escritório e que tu percebe que é uma dúvida recorrente que a gente ainda não tratou aqui? Não, essa questão nós tratamos bastante, tá? Tem várias dúvidas aqui, sim. Mas também tem questões de... Tem muita pergunta sobre essa questão dos juros de obra, tá? As pessoas ficam nessa dúvida de querer saber quanto que é o valor, exato. E isso só dá para saber depois que tá aprovado, né, Felipe? Só dá para saber depois que tá aprovado. Não tem como a gente consegue ter uma estimativa. Exato. Mas não um valor fixo, assim, que eu possa cravar que vai ser isso que a pessoa vai pagar. Exatamente. Então, assim, até porque o que acontece?
Lembra que eu falei da antecipação de 20%? Uhum. Tem cliente que não quer essa antecipação. Eu tenho um recurso onde eu quero iniciar minha obra, eu não vou fazer essa antecipação. A antecipação, o cliente tem que estar ciente que é o seguinte, até 20%. Eu quero fazer uma antecipação de 10% ou de 20%. Você vai pagar os juros de obra em cima dessa antecipação. Então, o que acontece? Depois que você assinou com o banco, você recebe a minuta do contrato, você vai pagar a parcela quando o imóvel estiver pronto e vai vir uma planilha evolutiva. Certo. Essa planilha evolutiva é a planilha de juros de obra. Estão lá os valores. Uhum. Só que é um sistema. Então, o que acontece? Se aquela obra, vamos usar um exemplo de 10 meses de obra, nós fizemos um cronograma e nós apresentamos para o banco que aquele projeto vai ser executado naquele prazo, o sistema ele vai gerar uma planilha evolutiva com 10 parcelas. Contando que vai ser 10 meses. Com 10 meses. Contando que, de acordo com o percentual que a gente coloca inclui no cronograma, é que vai ser liberado. Então, se, por exemplo, você colocou na primeira medição 10%, 5% na segunda, 10% ou 15% na terceira, ele vai calcular de acordo com esse planejamento. Mas você teve uma antecipação de início de obra de 20%. Então, você vai pagar um juros maior. Uhum. Por quê? Porque o banco está te liberando um valor maior do que estava dentro do cronograma. Então, assim, hoje tem a possibilidade de fazer, ótimo. Isso eu te falo que... O melhor cenário. O melhor cenário. Então, a mesma coisa... 100% dos clientes querem a antecipação. A mesma coisa também, se eu tiver uma entrada maior do que exigida, é melhor para mim. Melhor, exatamente. Menos financiamento, menos juros de obra. Porque a ideia... Menos juros de obra. Porque a ideia é o seguinte, construir aquele projeto, aquela casa, certo, num menor prazo possível. Claro, com qualidade, mas no menor prazo possível. Se está previsto 10 e a gente consegue construir em 8, é vantagem. É 2 meses a menos de juros de obra que eu vou pagar. Exatamente. É 2 meses que você antecipa a documentação para não pagar juros de obra. Uhum. Isso é importantíssimo. Você vai pagar juros de obra. Uma pergunta, sempre tem esse tipo de pergunta. Nós fizemos um cronograma de 10 meses. Uhum. Perfeito. Por algum motivo, por alguma situação, entrega de material, você trouxe material Choveu de fora. Demais. N fatores. A finalização da obra deu em 10 meses. Mas só que não documentou ainda. Então, você vai pagar. Se eu levar um mês, vai ser mais um mês. Mais um mês, se eu levar dias, vai ser calculado em cima você dos vai dias ser até a documentação. Ou seja, eu preciso ter essa reserva. Precisa ter essa reserva para poder garantir assim como no imóvel pronto, eu posso pleitear esses custos cartorais de documentação no financiamento ou nesse caso não? Pode também, mas você sabe que cada banco, na verdade a gente está falando de Caixa Econômica, que é o único que financia essa questão de construção, tem um percentual. Então, eu vou pagar uns juros em cima. Vai pagar uns juros em cima e tem um percentual. Você não vai conseguir pagar toda essa documentação. Você tem uma 4 ou 5% do valor que você pode entrar no financiamento, colocar no financiamento. Dúvida também interessante, Fabi, é o seguinte. A construção, eu posso agregar produto no meu imóvel? Por exemplo, hoje está em alta placa de energia solar. Você pode agregar? Você pode agregar, dependendo do custo. Tudo parte da análise de crédito. Lembra daquele estudo primeiro que a gente já conversou? Então, começa a construir esse sonho a partir desse estudo. Uhum. Quanto, se for financiado, quanto que eu tenho aprovado, quanto que eu tenho de recurso próprio para poder investir nesse imóvel. A partir daí, a gente já monta todo esse orçamento com o que você quer. Com placa de energia solar, tem N situações aí que a gente pode agregar. Mas aí, pelo teu conhecimento, se eu tenho recurso e eu posso botar essa questão da placa solar depois que já está pronto, o que é melhor? Aí depende muito do meu bolso, né? Depende muito do bolso. Se eu achar mais em termos viável, de execução... É melhor pegar tudo pronto. Né? É melhor pegar tudo pronto. Até não tem mais estresse, acabou a obra, acabou a obra. Exatamente. Na etapa da cobertura, você já está colocando eu entrei lá, agora bora botar a placa de energia, vai ser outra dor de cabeça. Mas aí cada caso é um caso. Claro. Depende do recurso, depende do que você quer.
Pode ser colocado? Pode. Sem problema nenhum. O sistema do financiamento desse produto, terreno e construção, ele é especificamente pela tabela saque ou ele também pode ser usado a price? Boa pergunta. Pode ser usado a price também. Então, a gente trabalha com saque e pela price. Com as duas modalidades. E aí, agora como corretor / cliente, na tua visão desse produto, o que é mais interessante? Fabi, na verdade, assim, eu costumo dizer que depende do que o cliente pensa, tá? Tabela saque, você tá pagando os juros logo nas primeiras parcelas. Sim. Tabela price, os juros exatamente, os juros é diluído ao longo de todo o processo. Tanto que na simulação de um financiamento, você vê que as primeiras parcelas no saque são valores bem mais altos e a última vai caindo muito bastante. mais baixo. Certo. Na price, não. Na price, como os juros é todo diluído, a tua última é muito parecida com a primeira. A diferença é irrisória, né? E aí depende do que você quer naquele momento. Você quer investir no imóvel através de financiamento para daqui 1 ano, 2 anos vender? Essa é a primeira pergunta. Você quer passar os 30 anos pagando o financiamento? Então, assim, hoje, o financiamento tradicional é saque. É o saque, é o mais usado. É o mais usado. É o mais, inclusive, orientado. Que se usa mais orientado porque justamente o banco ganha mais aí. Mas e pro consumidor final também? Tu não acha que é mais vantagem o fato de eu poder antecipar a parcela e reduzir juros? Sim, exatamente. Concordo contigo. Se eu fizer isso, né? Se eu fizer isso, porque eu posso até planejar, mas não conseguir. Não conseguir fazer. Aí eu vou acabar entrando nos 30 anos e, enfim. Vai passando esse período todo e esse período você gasta mais. Porque a diferença básica da saque para price é que a saque eu posso ir amortizando a qualquer momento e a price eu só posso quitar, né? Você pode amortizar também. Só que a diferença de juros, na verdade, é menor. Pouca. Exato. É em menor comparação com a saque. Agora, se você for quitar o contrato, eu fiz. Eu sempre costumo dizer para os clientes assim, a vida muda. Sim, claro. Você construiu uma casa hoje, que é um planejamento, eu vou viver minha vida toda aí, vou criar meus filhos aqui dentro, mas a vida muda. Sim. Se você for quitar, se tem o planejamento de quitação em 5 anos, eu aconselho muito a price, tá? Eu aconselho muito a price. Mas a gente também faz estudo isso com o cliente. Dá pra ter uma estimativa. Dá pra mostrar essa visão pra ele. Aí ele que vai definir. Claro. Ele que vai definir. Não, eu vou pela linha da saque, eu vou pela linha da price. Certo. Mas a gente senta também com o cliente, mostra, faz as possibilidades, faz os cálculos que precisa ser feito pra mostrar. E ele que vai decidir. Até porque esse cliente, se ele tem esse pensamento, ele via de regra, ele vai já te falar, né? Pô, Felipe, eu quero fazer assim, mas daqui a 5 anos eu quero quitar. Exato. Ele já te dá esse feedback, e tu já consegue, então vem cá, vamos calcular aqui que vai ficar assim, assim, assado. Exato, até porque quando a gente faz a entrevista com o cliente, a gente já pergunta todas essas informações. A gente precisa saber dessas informações, que é para mostrar um estudo mais real para ele. Melhor caminho. Se ele não quiser responder algumas perguntas, tudo bem, mas a gente precisa... Quanto mais tu conhecer e entender ele, melhor para tu orientar. Exatamente. Isso aí é normal para qualquer venda, né? Que a gente não fica empurrando com a sensação de que a gente tá empurrando alguma coisa para ele, né? Exato. A decisão final sempre é de quem vai comprar, né? E o importante, o cliente sempre tá ciente. Por que nós preparamos um cronograma... de obra, pagamento e tudo mais. Um cronograma financeiro para o cliente, que é para justamente ele saber aonde que ele está entrando. Ele não pode tomar susto, Não pode tomar susto. Putz, tu não me falou isso, Felipe. Aí pode ter uma variação de valor, mas coisa pequena. Nada. Agora, nomenclatura, eu tenho que pagar alguma taxa maior? Não. Alguma taxa diferente do que está dentro daquele orçamento que nós colocamos? Não. É muito comum, às vezes, os clientes não saberem que eles vão precisar documentar o imóvel, né? Exatamente. Ele tá comprando um negócio e ele acha que ele é só aquilo. E acabou. E ele não sabe nem o que é ITBI, o que é escritura, o que é registro. Então ele tem que estar bem ciente disso. E aí é independente de qualquer produto, né? Esse aí talvez até mais, porque a gente está falando de um valor, como é em pouco tempo, eu acredito que o juro de obra acaba sendo mais volumosos, né? Do que um negócio que vai levar 36 meses, é natural. Exato. Vai ter 8 meses, 10 meses, 1 ano que seja. O juro de obra vão ser equivalente a esse valor prazo. maior. Né? Então a gente acaba que percentualmente ser o maior valor do que se fossem 36 meses. Exato. Né?
Mas é bom o cliente ter bem consciência disso. Vocês fazem questão de desenhar Exatamente, isso aí de pro cliente. mostrar. Pois é, O cliente, eu sempre costumo dizer assim, o cliente não precisa ser expert num assunto. Nem deve, quem é Nem expert é deve. você, né? Ele precisa entender qual é o caminho que vai ser seguido. E se E aquilo ali outro, cabe muito no orçamento. importante, muito importante, ele ter confiança nos nossos profissionais. Uhum. Porque nós vamos mostrar o caminho correto para ele da melhor maneira possível. Eu acho que todo mundo que senta aqui, confiança é a palavra-chave do negócio, né? Ainda mais quando envolve quantidade significativa de valor, né? Às vezes pode ser... Eu acho que não é o caso do terreno mais construção, eu acho que não, posso estar falando uma bobagem, mas às vezes pode ser o único imóvel da vida da pessoa, né? Que acho é um que sonho isso, que ele... né? Que ele tá ali planejando a vida, anos, guardando uma grana e tal, e aí de repente ele viu que ali ele consegue ter a casa dos sonhos, vai ser a casa, como tu falou, embora a vida mude, ele entra com aquela ideia de que vai ser a casa da vida dele, né? Exatamente. Que vai ficar pros filhos e tudo mais, né? Pô, legal. E que ele fez um planejamento de anos, né? Não chegou ali, não caiu de paraquedas, né? Não caiu de paraquedas, exatamente. Perfeito. Então a gente tem um cuidado tudo isso, tem que ter esse cuidado com o cliente, de colocar todas as informações que ele precisa estar ciente nessa operação, ao longo de todo o prazo. Quando eu estava me explicando sobre a questão da medição e eu fiquei com uma dúvida, a gente sabe que a gente brasileiro tem a mania do jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, a gente ainda tem isso enraizado, né, na cultura. E aí, eu boto lá no meu projeto que eu quero porcelanato Porto Belo, que eu quero a louça Deca, mas aí na hora vem um porcelanato, sei lá, uma Deca da Shopee. Existe essas situações? E se existe, se for a pessoa lá da caixa fazer essa medição, o que acontece? Quais são os riscos para quem pensa em ser esperto, fazer o jeitinho brasileiro? Na verdade, assim, a gente tem que pensar nessa questão de fazer o orçamento inicial, de fazer esse planejamento. Por isso que o planejamento é importante. É uma peça-chave aí, uma peça-chave para que isso não ocorra. Tá? Então, mas é assim, porque tu tá falando do planejamento, pensando que a pessoa pode ter e vai um ser percalço no meio do caminho e ela tenta se adequar. Eu tô pensando no cara que é o mal intencionado, que é o espertão, entendeu? Que ele já vai com essa ideia, né? Ele já vai com essa ideia, que a gente sabe como é que funciona a mente do ser humano, infelizmente, para fazer abobrinha. Aí eu te pergunto, existe isso? Se existe, quais os riscos? Ou não, isso não é uma prática, graças a Deus, que acontece nesse produto? Não, a gente tenta minimizar esse tipo de risco, tá? Então, justamente por esse estudo, não é que vai ser perfeito, tá? Mas tá tentando minimizar os erros, tá? Então, por exemplo, tem situações que podem acontecer? Pode. Mas a substituição do produto é só em termos de marca, mas a qualidade vai ser bem parecida. Tá, entendi. Então pode, ou seja, eu posso substituir a marca, mas desde que eu mantenha aquele uma mesmo coisa perfil, parada. exatamente. Não posso sair do A pro Z. Não pode. Mas eu posso sair do A pro B, do A pro C, ele é aceitável. Se for uma obra, execução de recurso próprio, perfeito. Não, agora, beleza. Se for meu dinheiro, tudo bem. Eu tô pensando você faz no financiamento. No financiamento a gente tem que ter seguir muito o cronograma cuidado. Ali, o material que tá ali especificado já no contrato, né? Porque isso vai para contrato, né? Isso vai para contrato. Tá? Isso vai para contrato. Existe, na verdade, a documentação, não é no contrato, minuta caixa, não vai ter. Tá. Vai ter um contrato nosso de execução, sim. Mas, por exemplo, aqueles casos que não é executado conosco, existe o contrato dele particular. Só que, na hora que nós mostramos para o banco que aquela obra tem viabilidade, de acordo com o que o banco precisa enxergar, tem que ser executado de acordo com combinado. Com aquele combinado. Combinado não sai caro. Exato. Beleza. E aí uma outra dúvida nesse aspecto, Felipe. Tu tá me falando que, voltando aí para a questão de investimento, que eu me apaixonei por essa economia, né? Eu tenho uma cliente que ela quer entrar nesse mercado, tá? Ela já tem um terreno. Perfeito. Ela é arquiteta. Ela já tá desenhando o projeto da casa. Perfeito. Tá? Então, ou seja, ela tem um terreno já lá pago dentro de condomínio, então muito provavelmente esse terreno está documentado, né? Está quitado. E ela já está executando o projeto dela lá, da casa que ela inviabiliza. E a ideia é isso, é para comprar, para revender. Perfeito. Como ela procede? Ela vai só ela ir lá na JF? Não, na verdade, assim, ela pode entrar em contato comigo ou com a equipe de analista que nós temos.
E nós vamos solicitar a documentação para análise de crédito. O processo é igual. Ela vai primeiro, a gente vai fazer análise de crédito dela. Análise como de crédito pessoa é física. tudo, tanto É a chave inicial. É a chave inicial. Tanto com o imóvel já pronto, quanto o imóvel aí, a construir. Então, assim, por quê? Porque aí a gente consegue fazer um estudo da necessidade daquele cliente. Pois é, mas aí ela já vem com o projeto da casa dela lá no mercado. Aí, isso vai... mais da metade do caminho. E isso para ela gera alguma economia? É isso que eu queria entender. E ela já tem... Ela já tem um projeto, ela é arquiteta, ela já tem um projeto. Isso gera alguma economia para ela nesse processo? Porque, na verdade, como é ela que fez o projeto, então ela não tem custo. Essa parte aí já... De custo ela já não tem. Já sai. Exatamente, já não tem. Então, qual é o procedimento? Análise de crédito. Análise de crédito para ver a capacidade global do cliente. Uhum. Vamos dizer que o cliente aprovou 800 mil. Não, mas para execução dessa obra eu preciso de 500. Tá. Perfeito. Vai fazer um financiamento de 500, mas tem um limite global de 800. E ela Normalmente a gente trabalha com esse tipo de pensamento. Perfeito. E ela pode compor renda? Ela pode compor renda com até 3 pessoas. Uma mais duas. Uma mais duas. Pode compor. Lembrando que quando é construção em terreno próprio, certo, os 3 participantes precisam ser dono do terreno. Então. Na aquisição de terreno e construção, não precisa, porque você está comprando. Só que lembrando que já teve cliente que chegou, eu vou pegar o meu genro. O genro não é parente. Certo. Então, assim, vou pegar meu genro. Então tá. Só que ele vai fazer a aquisição junto com você, 33% do terreno é dele. Quando o imóvel for averbado, 33% do imóvel é dele. Então mas você tem que estar ciente disso. Tá, beleza. Aí ok. Quando quem entra no financiamento, queira ou não, é dono do imóvel. Por mais que ele não tenha de fato gasto nada, ele botou o nome dele ali, o CPF, e a pessoa tem que estar ciente disso. Ok. Mas nesse caso, por exemplo, eu tenho um terreno no meu nome. Aí para mim compor renda com alguém, essas pessoas precisam já estar também ser dona do terreno. Se for só no meu nome, tem que ser só no meu nome. Não tem condições de fazer. A não ser que seja tua cônjuge, teu cônjuge, aí pode ser feito. No caso, não é um parente direto, por assim, não é meu filho nem meu cônjuge. Aí teria que ser, eu precisaria registrar lá, averbar no registro do imóvel o Felipe para ser meu dono junto comigo, para a gente poder pleitear o financiamento da construção. Exatamente. Boa. Era então uma pergunta tem a que ia passar em situação, branco. boa pergunta mesmo. Tem várias perguntas com relação a isso. Aí vem aquela questão que tu deve saber. Ou não. Bem provável. O terreno está no nome de uma pessoa, essa pessoa tem uma união estável com a outra, os dois vão entrar com renda para o financiamento. Para construir. União estável não é casamento. Então precisa estar com certidão de casamento para averbar no registro e assim fazer construção em terreno próprio. Tá. Então, se for nesse aspecto, a pessoa tem que estar com o estado civil de casado. Casado. Né? Exato. Não pode ser só união estável. Até porque união estável, eu acabei de descobrir que não era. Para esse aspecto, dentro da lei, não é casado, né? Não é casado. Ele entra como ou solteiro ou divorciado, dependendo do estado civil dele anterior. Sim. Então, assim, ele não é. Não legalmente tem direito. Eu preciso casar. Essa é outra bronca. Né? Mas para a gente fazer esse tipo de aquisição, eu precisava realmente ter a certidão de casamento. De casamento. Para banco, união estável. O que vale é o regime dele anterior. Se ele é solteiro, ele vai continuar sendo solteiro. Certidão de nascimento, se ele é casado, divorciado, certidão de casamento com a averbação do divórcio. Exatamente. Simples assim. A união estável é para uma outra situação. Exato. Terminamos. Quero brigar lá na lei, a união estável ajuda. Ajuda. Com certeza, né, mano? Beleza, cara. É isso. Eu acho que... É um produto muito bom. Sim, na verdade, assim, cara, me surpreendeu além da conta. Porque quando tu me falou, eu não tinha, por isso que eu te falei que era necessário a gente ter essa conversa. Porque eu sabia das dúvidas que as pessoas têm, que me perguntam, que trazem. Algumas eu conseguia tirar, outras não, a gente sanou aqui. Mas eu não tinha menor conhecimento, acredito que as pessoas que estão nos assistindo também, posso estar falando também, embora de repente todo mundo já sabia disso, só eu não. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, como tu falou, que é pouco explorado, não sabe da economia que tem nesse formato de terreno em construção. Exato. Né? Então é algo para se explorar bastante, para a gente trabalhar muito, divulgar muito isso. Né? A gente, quando eu falo os corretores de imóveis que vendem, né, que é essa ideia para os clientes, e até para a gente orientar o cliente. Né? É um produto, assim, é um produto longo. Tá? Claro, é um produto onde... Exige paciência. Exige paciência.
Hoje, É obra, né, mano? Hoje, corretor, ele não tem tanta paciência, ele prefere vender um imóvel pronto do que Porque o vender. retorno é mais rápido, por E assim dizer. exatamente, essa é a ideia. Então, por isso que tem que estar trabalhando essa divulgação, essa questão Sim, nesse sim. produto. Sim. Muita gente não Não divulga, abraça a não causa. abraça, porque o retorno é um pouco mais longo. Porém, Tá? é um retorno igual a de qualquer outro imóvel pra gente, Também corretor, acho, né? É a também mesma acho. percentual, não muda isso, né? Exato. E você tem um leque de opções que as pessoas, o mercado em si não está ciente, né? Então é uma questão de conscientizar, porque no final quem vai decidir é o comprador. Exato. Né? Como tu falou, é um público específico que sabe que vai precisar esperar, mas que ele tem o sonho de construir a casa dele. E tem muita gente que tem o sonho de construir a Muita casa. gente, cara. Né? Como Muita tu falou, é gente. muito comum realmente o pessoal... Eu sempre até falo, uma frase que eu uso, toda vez que tu compra um imóvel pronto, tu vai mexer em alguma coisa. Por mais que o imóvel seja bonito, novo, tudo você quer dar a sua identidade, uma pintura que seja, uma Exato. louça, sei lá, algum detalhe bobo que pra gente, né, pode ser, mas pra pessoa faz todo sentido. E aí no imóvel que tu vai construir, já constrói do jeito que tu quer. Do jeito que tu sonhaste. Isso é uma vantagem gigantesca. Com aquele memorial descritivo já pronto, Pois sabe? é, tu já vê a tua casa ali, é assim que vai ficar, e se não ficar, a gente vai pra briga e resolve. Exatamente. Mas você não tem esse problema. E assim, com a ajuda financeira do banco, isso facilita muito. Pois é, eu não preciso estar com a grana toda no bolso, né, cara? Eu posso construir minha casa no condomínio ou no terreno que eu desejar, do jeito que eu quiser, sem precisar ter todo o capital. Isso é sensacional. Isso é ótimo. É como eu disse aqui, que já teve cliente que não queria fazer, achava que não podia fazer essa expressão, e que mostrando para ele, ele viu, cara, eu consigo. Hoje é muito feliz, hoje curte a casa. Não é 1, 2, 3, são vários clientes que já foram isso. Mas é só ter o quê? Só ter paciência, conversar e mostrar através de números, que é o que nós fazemos, que é viável. Que é viável para ele. Que ele tem como fazer um planejamento. Hoje, de repente, ele não tem um capital de entrada. Certo. Mas daqui a X meses ele consegue. Exatamente. Daqui a X meses ele pode dar o pontapé inicial e bora. Começa ou então ele já dá o pontapé inicial e daqui a X meses a coisa muda, a vida muda. Ou ele recebe um 13º, um 14º, alguma coisa. Uma promoção e ele vai encorpando aquela entrada que precisa ter. Veio uma dúvida agora que é importantíssima. Esse cliente consegue usar FGTS nesse processo? Importante, consegue utilizar. Então, tô com o meu FGTS parado lá, não tem problema nenhum para essa questão. É o mesmo critério, tá? Perfeito. 3 anos de carteira, é o mesmo critério. O mesmo critério pra gente comprar não ter imóvel no nome, não ter imóvel declarado no nome. Que ele já usou o FGTS. Não, ele já usou o FGTS na aquisição de um imóvel. Perfeito. Ele tem esse imóvel, ele não pode mais utilizar o FGTS em modalidade nenhuma. Certo. Né? É o mesmo critério. Agora, se, por exemplo, é o primeiro imóvel dele, certo, e ele tem um FGTS, ele pode utilizar normal. Inclusive, tem modalidade dentro do próprio banco, que é uma modalidade, por exemplo, do procotista, que é uma taxa diferenciada, tá? Onde ele está utilizando o saldo de FGTS. Muito importante. Felipe, meu FGTS, isso é entrada para o valor do terreno? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Não pode ser usado como entrada. Não pode ser usado. Vai bater do saldo devedor. Não, o FGTS ele vai sendo liberado através das etapas de medição. Certo, então, legal. A medição nessa operação... Ela vai tirando lá do FGTS. Exatamente. O percentual é de 10% do financiamento, 10% do FGTS. E assim até a liberação da última parcela. Então, só para deixar claro... Eu costumo dizer assim, o FGTS para construção é um plus. Tem muita gente que me pergunta, mas eu posso utilizar o FGTS como entrada? Não pode. É um plus. Tá. É um orçamento onde tu pode agregar no teu imóvel ou abater daquele valor pré-determinado do imóvel na chave. Não, tranquilo. Agora, tu citou uma situação quanto ao uso da FGTS, eu não posso usar como entrada. Beleza. É meu primeiro imóvel, eu tenho FGTS, eu posso usar. Certo? Certo. É meu segundo imóvel, mas eu nunca usei FGTS para comprar um imóvel. Não, aí não pode. Não pode mais usar. Não pode utilizar. Se ele tem se eu tenho um imóvel no imóvel registrado, não pode. O FGTS não vai poder mais ser utilizado, mesmo que seja para o segundo, terceiro imóvel, ele vai ter que ser usado para outro. É regra do FGTS. Certo, é uma regra do FGTS, não é da questão do produto
terreno mais construção. Exato. Não Se é. fosse um imóvel pronto, também seria a mesma coisa. Mesma não poderia coisa. usar. Ele também não Só para bater do saldo devedor? Pode? pode abater do saldo devedor, pode, se ele não utilizou no Nos últimos- financiamento nos últimos 3 3 anos. meses. 3 meses. Desculpa, 3 3 anos. anos. Tá. Perdão, verdade. 3 Aí anos. eu posso usar para bater do Pode saldo devedor. Aproveitar e Isso, abater o saldo diminuir aí devedor. um pouquinho. Beleza. Exatamente. Então eu vou usar um pouquinho, mas não o total, de repente. Depende do FGTS que eu tenho também, né? A gente tá falando aqui pensando em um volume grande, de repente é um pouquinho. Mas é uma linha muito interessante. Já teve cliente que fez financiamento em 30 anos que pagou Pois em é. 6 e 10 anos. Porque no você máximo. tem que esperar passar esse período, você tira de lá e Exato. abate do financiamento, né? Mas pode ser feito isso. Pois é, então para essa importante. questão pode ser feito. Pode Só não também. pode ser para entrada nem para medição, no caso, né? Na verdade, ele vai entrar na medição, ele não serve para entrada. Não, mas eu tô falando no caso que se eu já tenho um imóvel no meu nome. Ah, sim, não, Aí exatamente. eu só uso não para pode, bater do não financiamento. pode. Fabi, lembrei de uma pergunta também que me fazem muito. Certo. Tá, mas como é que eu vou fazer na aquisição do terreno? Porque o processo aqui, nós vamos analisar o crédito, vamos voltar, nós vamos analisar o crédito. Eu não tenho terreno. Não tenho terreno, a partir daquele crédito, nós vamos fazer esse estudo para o cliente. Você tem algum recurso? Ou então vai utilizar... Cada caso é um caso. Nós vamos atrás do terreno. Mas vai pagar imediatamente o terreno? Não. Nós temos um prazo. Na somatória? Ele entra na somatória. Tá. Então tem um prazo. Como é que... Tem muitos clientes que perguntam, como é que é feito essa negociação? Aí cabe você, cliente, com quem está vendendo o terreno, O dono do terreno. com o dono do terreno, negociar essa negociação. essa paciência. Essa paciência. Porque o que acontece? Eu até coloco, é um prazo de 90 a 120 dias. Para liberar o valor que seria equivalente ao terreno. Ao valor do terreno, tá? Tá. Então tem casos que o cliente, que quem está vendendo o lote pede uma entrada para formalizar o compra e venda. Sinal ali. Um sinal para segurar o certo. negócio. Tem casos que não. Tranquilo, que ele espera. Que ele espera normal, mas o que precisa ser colocado no produto é que o vendedor do lote, ele recebe depois do financiamento. Para o financiamento, a gente precisa crédito mais projeto, porque o projeto é a garantia. Certo. Então, o projeto, existe um prazo de execução, de elaboração desse projeto. Por isso que eu costumo dizer, vamos fazer um contrato de compra e venda de 90 a 120 dias. Que é o prazo que eu vou assinar com o banco. É o prazo que você vai assinar com o banco. Até chegar na etapa que eu assinei com o banco, aí o banco libera esse valor pro vendedor do terreno. Exatamente. Na verdade, você vai fazer um contrato global, certo. Tá? Que parte desse contrato vai pagar o lote e a outra parte vai ser destinado para a execução da obra. Perfeito. Que vai ser liberado através de etapas de execução de obra. Resumindo, quem quer construir a sua casa do seu jeito, não tem terreno, ele pode ir para a questão do terreno mais construção. Perfeito. Quem quer construir sua casa já tem terreno, melhor ainda, mais fácil ainda, porque ele já está documentado ali do terreno dele. Se não tiver, a gente arruma, a gente documenta. Exato. Né? E para quem quer investir, tanto faz tendo terreno ou não, é um excelentíssimo negócio para quem quer entrar nesse formato de terreno, quem quer entrar nesse mundo de investimento com esse dinheiro do banco. E financiamento habitacional é uma linha de crédito barato, é uma linha de crédito muito isso que a gente precisa deixar isso claro para os clientes. Né, é muito importante, é muito interessante. A pessoa saber comparar o valor de empréstimo, quanto é que é a taxa, o valor de financiamento de um veículo, quanto é que é a taxa. O financiamento imobiliário, sem dúvida, é o mais barato do mercado. É o mais barato do mercado. O mais atrativo, por assim dizer. Exatamente. E deixando claro que esse produto é Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Tá? Só passa a ser de terceiro quando já aprovou para mim, aí eu posso vender por qualquer outro banco. Perfeito. É isso aí. Caixa Econômica a nível nacional, tá? Nós temos também financiamentos realizados em outras cidades, em outros estados, tá? Em andamento. Nós temos também, não a execução no momento, mas acompanhamento através da Caixa Econômica em outras cidades, em outras regiões do país. Qualquer canto do Brasil pode comprar. Qualquer canto do país a gente pode utilizar. Então, mesmo que lá naquela cidade não tenha a agência que trabalha com esse produto, ele pode comprar por aqui. Eu quero ter um terreno lá em São Paulo, eu quero construir lá, pode fazer. É o mesmo critério. Se não tiver como executar lá, se a nossa empresa não tiver como executar lá, mas a gente pode fazer esse acompanhamento, esse pacote fechar com o cliente de acompanhamento das medições, elaboração dos laudos todos os meses para poder liberar as etapas diante da Caixa Econômica. Entendi. E isso tu tá falando, quando tu fala a gente, tu fala a Caixa ou tu fala a tua empresa? Empresa. Legal.
Não, só para deixar claro que eu fiquei com dúvida, né? Então, a tua empresa faz esse processo, inclusive para pessoas de outros cantos do Brasil, no nosso interior também? Interior do Amazonas? No interior também. Então, a gente pode, a pessoa que tem um terreno lá legalizado, a gente pode fazer a venda dessa hoje construção. Nós temos 4 obras de outros estados. A gente faz esse acompanhamento, tá? Nós fizemos o contrato, a gente não está executando, mas a gente faz esse acompanhamento. Entendi. A elaboração das planilhas que precisa ser feito para a liberação das medições, a gente prepara essas planilhas e envia para a Caixa Econômica para ser liberada as etapas. A empresa já é interestadual. Exatamente. Parabéns, meu amigo, parabéns. Eu não sabia dessa parte. Novidade. É interessante. Viu como a gente é São Paulino e tu não me conta tudo? Mas é um mercado onde precisa explorado. A gente, corretor de imóveis, precisa trabalhar mais, né, cara? Seria importantíssimo. Não, era por isso que eu queria que tu viesse, porque eu sei das dúvidas, tu vê a quantidade de dúvidas, fora que ainda tem mais, não, e vai vir. E aí eu volto a falar com você que tá vendo esse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão de terreno mais construção, que a gente não deixou claro aqui, vai no QR Code aí na tela, ou então vai no link nos comentários, me chama que eu vou ter a maior satisfação em te atender. Se eu não souber, meu amigo Felipe sabe, ele faz um vídeo para ti na hora, explica, a gente tá aqui para te atender, beleza? Meu amigo, eu acho que por hoje é só. Você quer deixar mais alguma observação pendente? Tem mais alguma coisa que vem aí que tu, Fabiano? A gente já conversou. Te já deu uma boa explanada, né? Então pronto, mas já fica o convite para quando você quiser voltar, alguma novidade, fazer alguma uma regra parte nova, 2. Fazer uma construção em terreno parte 2, a missão a gente faz. Exato. Não tem problema, a casa é nossa, tá beleza? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Quero te agradecer também. Beleza. Você sabe que você mora no meu coração e sempre que eu vou convocado, eu estarei aqui. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então pronto, sempre que essa honra. nossa parceria seja duradoura e que a gente possa ajudar bastante o mercado, ainda mais explorando e divulgando esse produto, beleza? Exatamente. Pessoal, até o próximo episódio aqui do Café com o Corretor. Valeu. Obrigado. Valeu, Felipe.